Oi pessoal, bom dia. Me chamo Felipe, sou professor de filosofia e estou aqui para gravar uma aula cujo tema será teoria crítica. Bom, esta aula será dividida em 4 partes. Na primeira parte, abordaremos uma breve história da teoria crítica. Na segunda parte, falaremos a respeito da definição de teoria crítica, ou seja, será nesse momento que abordaremos o que seria a teoria crítica propriamente dita. Na terceira parte, falaremos a respeito das bases teóricas e filosóficas, né, digamos assim, da teoria crítica, ou seja, em quais correntes filosóficas a teoria crítica recorreu para fundamentar seus próprios princípios e metodologias. E na quarta e última parte, falaremos sobre é, recentes contribuições da teoria crítica e também a respeito das gerações e um pouco, né, a respeito dessa abordagem das distintas gerações da teoria crítica. Com relação à história da teoria crítica, entre várias maneiras de abordá-la, poderíamos começar a partir da instauração e constituição do Instituto de Pesquisa Social no ano de 1923, que ocorreu na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. O Instituto, que surge em 1923, fundado por Felix Weil, um marxista da época, né, do século XX, ele funda o Instituto justamente com a intenção de dar continuidade às pesquisas marxistas que já eram desenvolvidas na época. Então, o Instituto, a princípio, ele surge com o objetivo maior de dar continuidade às pesquisas marxistas, né, que já eram desenvolvidas na época e, além disso, de apresentar uma interpretação própria do marxismo, pois aqui valeria ressaltar que o marxismo, longe de ser uma doutrina teórica constituída em uma unidade, teríamos uma pluralidade de interpretações e o Instituto de Pesquisa Social surge a princípio com esta pretensão de dar continuidade às pesquisas e leituras que chamamos de marxismo, que são leituras, né, por sua vez, que se fundamentam fundamentalmente na obra de Marx. Certo. Mas com o surgimento do Instituto de Pesquisa Social em 1923, ainda não podemos falar da teoria crítica, ao menos no seu sentido mais próprio, porque isso só vai ocorrer em 1931, quando Horkheimer se torna o novo diretor do Instituto e, ao assumir o cargo de diretor, ele passa a mudar os princípios de investigação que foram desenvolvidos inicialmente pelo Instituto, né? Apesar de ele ter como pretensão, assim como já estava no início, a ideia de continuar com os estudos na obra de Marx, né? E ter como dos fundamentos principais, se não mesmo a principal, a obra de Marx. Mas uma das grandes contribuições do Max Horkheimer para uma instauração plena, digamos, da teoria crítica é a construção e a defesa do princípio, que inclusive para a época é uma grande novidade, que seria o princípio da interdisciplinaridade. E o que seria esse princípio da interdisciplinaridade? Em resumo, seria a defesa de que as grandes áreas das ciências particulares elas poderiam trabalhar em conjunto e que esse trabalho conjunto
em última análise, fundamentaria a pesquisa de cunho social, que era a pretensão do Instituto desde o seu início, né? É, porque na época, ou seja, na década de 30, né, século XX, já se tinha fortemente nesta época a consolidação de ciências particulares, como por exemplo a psicologia, a sociologia, a, a economia, etc., entre outras. Coisa que, por exemplo, Karl Marx não conheceu em sua época, né? Por isso mesmo é que, é, por exemplo, é, é, a obra de Karl Marx ela é uma obra que tem por vista a totalidade. Uma das pretensões da teoria crítica seria justamente a de continuar a ter como princípio a apreensão da totalidade. É, e mais uma vez, né, Max Horkheimer, ao se deparar na década de 30 com a instauração efetiva das ciências particulares e, e de uma e de um fechamento, né, das ciências particulares, cada uma nelas mesmas, é, ele tem por objetivo, em vez de rejeitar estas divisões, integrá-las com integrá-las num todo, né, para que a partir dessa cooperação mútua entre as ciências particulares se tenha o pleno efetivo da teoria social que ele pretendia desenvolver na época, né? Teoria social é esta que chamamos de teoria crítica. Mas bem, bom, né? Vale ressaltar que aqui, né, em 1931, quando Max Horkheimer se torna o diretor, e é o ano em que consideramos que a teoria crítica passa a existir, propriamente dita, é, ainda assim o termo não existia, né? É, o termo só virá a surgir em 1937, com a publicação de um texto do Max Horkheimer, mais uma vez, cujo título é Teoria Tradicional e Teoria Crítica, onde neste texto, né, primeiramente o termo irá surgir pela primeira vez, segundo, há uma definição do que seria teoria crítica, e por último, uma diferenciação entre o que seria teoria crítica e teoria tradicional, porque a teoria crítica ela se constitui não apenas enquanto uma metodologia própria de pesquisa social, né, com esse princípio da interdisciplinaridade como um dos seus principais é, pontos, princípios mesmo, ela também surge enquanto uma demarcação, ou seja, enquanto diferenciação de um outro tipo, uma outra forma de fazer teoria, que seria o que chamaram de teoria tradicional, divisão a qual abordaremos com mais profundidade na próxima parte, onde eu falarei da definição de teoria crítica. Mas voltando à questão histórica, temos o ano de 1937, né, com a publicação desse texto, o texto que é considerado um ensaio programático da teoria crítica, mais uma vez, né, porque é neste texto onde surge o termo pela primeira vez e também há uma definição de teoria crítica, né, certo? Mas valeria a pena falar de em que condições esse texto foi escrito. O texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que foi publicado no ano de 1937, ele foi escrito quando já em fase do exílio do Instituto nos Estados Unidos, né? Mais especificamente na Universidade de Colômbia. Porque desde 1933 o Instituto ele migra da sua sede original, né, na Universidade de Frankfurt, por conta
da consolidação do nazismo, né? Pois o ano de 1933 é o ano em que Hitler assume o cargo de chanceler no governo alemão, e aí o Instituto se vê obrigado a migrar da Universidade de Frankfurt, né, na Alemanha, é, a princípio para Genebra, e no ano de 1934 para a Universidade de Columbia, em Nova York, onde ficará instaurado até a década de 50, que é quando o Instituto retorna à Universidade de Frankfurt. Agora, é, claro, né, com o retorno já após o término da Segunda Guerra Mundial e é, com a Alemanha devastada, e enfim. É, e por que? É, talvez surgisse a questão, né? E por que o Instituto se viu obrigado a migrar da Alemanha com a consolidação do nazismo? E isso ao menos por dois motivos. Primeiro, em primeiro lugar, a questão da, do fato do Instituto de Pesquisa Social, como já dito, né, se fundamentar como uma das principais bases, enquanto uma das principais bases teóricas no marxismo, indo de contrário à ideologia defendida pelo nazismo, que era uma ideologia totalmente contrária ao marxismo, assim como ao comunismo, pois valeria aqui um outro ponto histórico a ser destacado, é que havia na época, né, a divisão entre a União Soviética, que estava consolidada, né, na época, né, e tendo como o princípio político e social o comunismo, por um lado, e por outro lado o capitalismo, ao qual o nazismo se fundamentava, né, em oposição à União Soviética. Então, o nazismo, como um todo, tinha essa problemática profunda com o marxismo, justamente por ver, entre outras coisas, né, por ver essa ligação do marxismo com a União Soviética, considerados seus inimigos, né? Enfim, é, mas aí sim ocorre, como já dito, né, a migração do Instituto para os Estados Unidos em 1934. Então, boa parte da produção do Instituto se dá nessa época, né? Ou seja, fora do solo alemão, fora do solo fora da sede da Universidade de Frankfurt. Na década de 50, o Instituto retorna à Universidade de Frankfurt. E uma interessante observação aqui é que o termo Escola de Frankfurt, termo bastante conhecido, né, para designar teoria crítica, pois são sinônimos, né? Pelo menos como é dito comumente, utilizam o termo Escola de Frankfurt para designar a teoria crítica, e teoria crítica, enfim, né? São realmente sinônimos. Mas o termo Escola de Frankfurt, ele só vem surgir na década de 50, justamente com esse retorno do exílio e com um sentido bastante preciso, que foi o sentido que foi visto assim por Adorno e Horkheimer, né? Que assim que retornaram para a Alemanha, passaram a fazer bastantes intervenções públicas, pois a sociedade estava com várias demandas, com várias questões sobre o que tinha acontecido, né? Por exemplo, com relação ao nazismo, com relação à devastação proporcionada pela guerra, e questões como o que tornava possível um movimento como o nazismo surgir,
e o porquê de sua existência eram questões que estavam presentes na época, né? E a teoria crítica, com, tendo como uma das suas principais é, motivações justamente ter uma leitura crítica da realidade, certamente se opôs ao nazismo desde o seu início. Né? Então, quando ao retorno para a Universidade de Frankfurt na década de 50, Horkheimer e Adorno eles passam a fazer várias intervenções públicas, é, justamente com a pretensão de refletir sobre o episódio, né, é, ocorrido, o do nazismo, da Segunda Guerra, com a proposta de trazer, não diria respostas, mas ao menos reflexões sobre o ocorrido. Né? E sim, e aí Max Horkheimer e Adorno eles veem a necessidade de, é, de nomear essa prática deles, ou seja, das intervenções, e aí eles empregam o termo Escola de Frankfurt para falar sobre a corrente teórica a qual eles defendem nessas intervenções públicas, né? Pois surge a necessidade de demarcação teórica no que diz respeito às suas intervenções. Né? Isso também para diferenciá-los de outros movimentos filosóficos existentes na época, né? A exemplo da fenomenologia, do positivismo, de do existencialismo, né? Entre outras correntes teóricas que existiam na época. Né? Então tinha essa necessidade de demarcação também, né? de se ver vinculado a uma corrente teórica. Então, aqui para recapitular, falar aqui dos momentos marcantes, né, que eu abordei nessa parte para vocês sintetizarem bem. 1923 surge o Instituto de Pesquisa Social. Em 1931, Max Horkheimer se torna o diretor do Instituto, onde há a instauração efetiva do que seria a teoria crítica, embora não haja aqui o termo ainda. Né? Em 1933, o Instituto migra da Alemanha para Genebra inicialmente e posteriormente para os Estados Unidos. Em 1937, a publicação do texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, escrito por Max Horkheimer, onde há uma definição de teoria crítica propriamente dita, em diferenciação com a teoria tradicional. E na década de 50, há o retorno da teoria crítica, né, dos pensadores da teoria crítica para o Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt, onde existe até hoje, até os dias de hoje. Né? O Instituto de Pesquisa Social ainda continua instalado na Universidade de Frankfurt e a tradição da teoria crítica é uma tradição que mantém-se viva até os dias de hoje, né? Ou seja, uma tradição de produção contínua, e essa produção contínua será melhor abordada na quarta parte, onde eu falarei sobre as 4 gerações da teoria crítica.